Oi, que bom ver você por aqui, como é que vocês estão? Eu sou o Oki e hoje é dia da gente falar sobre The Originals, mais especificamente 5 cenas deletadas da série que poderiam mudar muita coisa no enredo final da série. Em todas as séries, em todos os filmes, isso é muito normal, eles gravam algumas cenas e às vezes descartam porque talvez eles mudaram de ideia sobre qual seria o rumo da série, ou talvez a cena não ficou da forma que eles queriam que ficasse. O problema é que algumas dessas cenas tinham o poder de mudar muita coisa, trazer um significado maior, tirar o significado de outras. Então, aproveitando, se você ama The Originals, The Vampire Diaries, Legacies ou qualquer uma dessas 3 séries, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo sobre essas séries maravilhosas. E também não esquece de seguir os nossos novos parceiros, que é o Instagram @BrasilLegacies. Então, sem mais enrolações, vem comigo que eu te conto 5 cenas deletadas de The Originals que poderiam mudar tudo. A primeira cena que eu quero comentar com vocês deveria ter acontecido na segunda temporada e ela se resume ao Klaus conversando com a Hayley sobre o destino da Hope. Na época a Hope ainda era um bebezinho e ela estava tendo alguns, digamos que pesadelos, e era a razão que ela acreditava ser porque a Hope não conseguia dormir direito à noite. Eles também conversaram como o Elijah ia reagir quando ele descobrisse que a Hayley ia se casar com o Jackson. Vocês lembram que teve todo aquele negócio dela se casar com ele, fez todo um ritual mágico lá. Foi uma coisa bem louca, legal, mas que eu fiquei muito triste porque eu sempre shippei o Elijah com a Hayley. O primeiro ponto dessa cena é que se ela não fosse deletada, eles conseguiriam ambientar a gente mais ou menos em como a Hayley se sentia em relação à forma que o Elijah ia reagir com todas essas mudanças que estavam acontecendo. Well, I'm sure Elijah will take the painful news of your marriage to Jackson with characteristic stoicism. Mas não apenas isso, nessa cena eles também comentaram sobre a quantidade de pessoas que eles já machucaram para conseguir manter a Hope a salvo. E também sobre quantas pessoas elas ainda teriam que matar para conseguir garantir que a Hope crescesse feliz e a salvo. Então o que acontece, o clímax dessa cena, que é quando a Hayley pede pro Klaus prometer que ele vai fazer qualquer coisa para manter a Hope segura. E ele responde algo mais ou menos como: não há nada nesse mundo que eu não faria para protegê-la. E claro, era o Klaus, a gente sabe o quanto ele amava a Hope, ela basicamente mudou muita coisa dentro do Klaus, a forma que ele pensava, a forma que ele agia, toda a redenção dele veio graças a Hope. I want you to promise me that you will always protect her, no matter what. You have my word. There is nothing I won't do to keep our daughter safe. Se eles não tivessem deletado essa cena, talvez o final da série teria ficado ainda mais triste do que já foi, porque além de todo aquele sacrifício que ele teve que fazer, ele também ia estar cumprindo essa promessa que ele fez pra Hayley há muito tempo atrás, e quem é fã de verdade, que acompanhou desde o começo, ia conseguir relacionar essas duas coisas. Eu não sei por que eles removeram essa cena, mas eu fico muito triste que removeram. A segunda cena deletada de hoje é um diálogo entre o Elijah e a Hope, e essa cena é muito importante porque talvez ela explicaria até a razão pela qual o Elijah aceitou se sacrificar com o Klaus no final de tudo, porque essa cena explica muito melhor a forma e a culpa que ele carrega em relação ao Klaus e porque ele é tão fiel a ele, porque ele nunca saiu do lado dele por nada. Na cena, no diálogo, o Elijah conta pra Hope que ele foi um dos responsáveis por fazer uma das coisas que mais assombrou o Klaus durante toda a vida dele, que foi quando a mãe e o pai dele colocaram aquela maldição, aquela magia nele, que meio que prendeu o lado lobisomem dele, tanto que ele só conseguiu destruir isso lá em The Vampire Diaries e foi toda essa história aí. E querendo ou não, o Elijah foi uma das pessoas responsáveis, uma das pessoas que ajudou os pais deles a fazerem essa coisa horrível com o Klaus. I held my brother as my father, fastened the chain on his... Então que no final dessa cena a Hope pergunta pro Elijah uma pergunta muito forte mesmo. Eu acho que se eles tivessem colocado isso no episódio teria sido uma das cenas mais clímax de todas. Ela pergunta pro Elijah se ele acha que ele é uma das razões pela qual o pai dela se tornou um vilão. A cena corta bem ali antes dele dar uma resposta, mas pela expressão facial dele, pela forma que a cena se desenvolveu, é bem óbvio entender que a resposta dele era sim. Então o Elijah se culpa pelo Klaus ter se tornado o vilão que ele se tornou durante a vida dele. Do you think that
You made my dad a villain. E esse diálogo pra mim é muito importante mesmo, porque ele deixa claro a relação de culpa que o Elijah não consegue se desfazer em relação ao Klaus. O terceiro caso é sobre a Freya, que ganhou muito mais destaque na quarta e na quinta temporada, com todo aquele relacionamento que ela começou com a Keelan. Eu acho esse nome Keelan muito difícil de se falar, então eu vou tentar evitar falar ao máximo. Mas o que nem todos sabem é que isso era pra ter tido um rumo completamente diferente. E foi algo evitado por causa do corte de uma cena específica, que era uma interação entre o Lucien e a Freya. Na cena em questão, a Freya estava visivelmente bem chateada e o Lucien aparece tentando confortar ela um pouco. Ele inclusive fala sobre o quanto ele admira a Freya por causa dessa capacidade dela de amar os Mikaelson mesmo depois de tudo que eles fizeram e continuam fazendo. Claro que indiscutivelmente nós amamos os Mikaelson, mas não dá pra negar que eles fazem umas coisas bem pesadas de vez em quando. You know, I quite admire you. Your capacity to love even with a family such as yours. Essa cena foi muito fofa entre os dois, porque ele tá com um buquê de flores, ele pega uma flor, coloca tipo atrás da orelha dela, fica olhando ela bem profundamente nos olhos, dá pra ver que tava rolando um clima entre eles. No final ele entrega esse buquê pra ela, vira as costas e vai embora. Dá pra ver que aquilo mexeu sim com a Freya. O quarto caso foi uma das últimas cenas entre a Caroline e o Klaus, que aconteceu no último episódio de todos da série. Eu, como uma pessoa que sempre torceu pra Caroline e Klaus dar certo e nunca fui muito fã de Camille e Klaus, mas tudo bem, eu acho que cada um chipa do seu jeito. Fato é que os dois estavam no último episódio juntos e eu acho muito triste perceber que essa cena deletada era um dos últimos momentos felizes que os dois compartilharam. A cena é muito bem feita e tem uma leve pitada de comédia. A Caroline comenta pra ele que ele tem um tipo, né, que no caso seriam as mulheres loiras. Let me guess, you're blonde? And you have a type. Intelligent. A gente sabe que ele tem um tipo mesmo porque é muita coincidência a Kemi ser visualmente muito parecida com a Caroline. Mas não foi só isso, a cena tem uma profundidade muito legal porque os dois estavam observando uma obra de arte sendo pintada e a Caroline comenta pra ele o quanto ela não consegue interpretar a arte da forma que ele consegue ver. O Klaus começa a explicar pra ela que é uma coisa sobre o tempo, não sei o que, não vou falar que eu entendi porque eu também não sou muito bom de interpretação de arte, mas em resumo ele disse que ele conseguiu se relacionar bastante com aquela obra que eles estavam vendo sendo pintada, porque ele estava feliz que no final ele conseguiu ter um tempo junto com a sua filha, né, junto com a Hope. E a última cena deletada que nós vamos comentar hoje aconteceu no episódio 14 da segunda temporada. Ela é basicamente um diálogo entre a Hayley e a Kemi sobre a Hope, que ainda era um bebezinho na época. No episódio 13, né, antes do episódio que essa cena deveria ter sido inserida, aconteceu aquela explosão na casa. A Kemi tava levando a Hope para casa e o carro simplesmente desligou. E a casa explodiu, né? Então ela nunca conseguiu chegar porque o carro parou de vez, misteriosamente, sem explicação. Na época ainda não era muito claro que a Hope era uma tríbrida, né? Que ela era vampiro, lobisomem e bruxa, tudo ao mesmo tempo, mas não ao mesmo tempo. É uma coisa complicada. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo explicando melhor todos os poderes dela e como cada um se manifesta no seu tempo. A cena deletada em questão no diálogo, a Kemi fala pra Hayley o que aconteceu, né? Que o carro parou magicamente e ela começa a questionar que talvez tenha sido os poderes da Hope. Eu acho que assim como eu, todo mundo tem certeza que foi sim a magia da Hope que fez o carro parar, mas foi bem legal a gente perceber que uma informação que eles cortaram, né? Essa cena que eles deletaram era uma informação crucial que a gente só foi descobrir uma temporada depois. De fato, esse diálogo teria deixado muito claro sobre os poderes de bruxa da Hope, então foi a melhor escolha que eles fizeram, deletar essa cena pra não deixar as coisas literalmente jogadas na nossa cara. E bom, essas aqui foram 5 cenas deletadas de The Originals que teriam dado outro rumo pra série. Comenta aqui pra mim se você já tinha visto sobre essas cenas, se você já tinha percebido quanto elas acrescentariam pra série. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @eric_aoki. Eu sempre coloco as coisas em primeira mão lá, as novidades primeiro. E foi isso aí, muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.